Fala aí, meu povo. É bom aqui mais uma vez, né? Mais um vídeo para vocês. Vocês viram no título, né? Correr risco, mas na verdade esse não é o ponto exatamente que eu vou trazer. A gente ainda está falando sobre armadilhas da nossa mente e a última que eu vou trazer para vocês é o medo de correr risco. Pois é, isso também está presente aí na nossa mente como uma armadilha. E a gente falou sobre o conformismo, né? Que mantém a gente ali embaixo e é difícil da gente sair. Então, meio que tá tudo meio que junto, né? Então a gente trabalha um pouquinho de cada coisa, fazendo o trabalho mental que a gente já aprendeu até agora e a gente vai conseguindo caminhar, tá? Então o medo de correr risco é uma outra armadilha que nos mantém estagnados, né? Porque se você não consegue correr risco, provavelmente você não vai desenvolver, produzir muita coisa para você crescer, né? Evoluir como ser humano e tal. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então eu vou trazer para vocês duas palavras para a gente entender ao certo, do jeito que eu gostaria que vocês entendessem, essa palavra risco, tá? Então, primeiro, eu vou trazer a palavra perigo, né, que está diretamente associado aí, né, a risco, né? Perigo e risco. Sendo que, vamos lá, por que eu estou trazendo essa palavra perigo? O perigo ele nos arremete a algo que é maléfico para a gente, né? Algo que vai fazer mal para a gente. Então, por exemplo, se eu vou atravessar uma rua com sinal verde, sem olhar se está vindo carro, eu não estou correndo risco, eu estou correndo perigo, é um perigo real, né? Porque eu posso ser atropelado. Isso vai ser com certeza ruim para mim, né? Não tem uma chance disso ser positivo, ser bom. Não, eu não estou correndo um risco. Né? Não deixa de ser, mas a gente vai entender o porquê que eu estou trazendo isso aqui. É perigoso, né? Isso vai ser ruim para mim. Certamente isso vai ser ruim para mim, tá? E agora eu vou trazer uma outra palavra, ousadia. Então, ousadia nos arremete a quê? Ah, pô, ele é muito ousado, né? Pô, fulano é muito ousado, né? Ele fala pra caramba, né? Ele traz tudo, né? Ele vai, né? Ele vai pra dentro. Ah, ele é ousado. Então, geralmente, a ousadia, ela nos arremete a uma coisa meio que... Não vou dizer que chega a ser um excesso, tá? Que às vezes é legal você ser ousado em alguma coisa, tá? Mas, geralmente, o que a palavra nos traz, nos arremete, é que é um pouquinho mais além do que eu quero que vocês entendam essa palavra risco, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho a palavra risco, que a gente vai falar sobre ela, correr risco. Aí a gente tem perigo e tem ousadia, que são duas outras palavras que estão associadas, mas que geralmente nos arremete a outra coisa, ou algo pior, no sentido de ser muito ruim, ou talvez algo que seja muito bom, né? Muito ousado e tal. Eu quero um meio termo desse entendimento. Por quê? Vou trazer um outro exemplo aqui. Minha época de adolescente. Vamos lá. Isso já faz um bocado de tempo. Mas a gente não esquece, né, algumas coisas. Então, né, na minha época tinha aquela coisa de ficar, menininha, ficar, pá, tem essas coisas aí. Eu não era muito bom nisso, né, de chegar, né, enfim. Mas, digamos que alguém, um rapazinho, vai falar com uma menininha o quanto ele gosta dela, né? Eles são amigos, mas ele gosta dela além de amizade, ela não sabe e ele resolve falar com ela. Ele está correndo perigo? Não está correndo perigo, né? Não está correndo perigo. Se ele, é claro, tiver problemas psicológicos, né? Tiver algumas tiver doente mentalmente de algumas situações, por exemplo, ele é tímido demais, ele é muito retido, ele é muito assim, muito assado. Se ele tiver probleminhas desse tipo, pode ser algo que prejudique bastante ele, que até cause um trauma nele, tá? Mas estamos pegando aqui pessoas que estão normais, não tem problema nenhum, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Então ele não vai correr um perigo,
certo? Ao falar para a amiga dele que ele gosta dela. Não vai correr um perigo. E ele também não está sendo muito ousado. Não é nenhuma ousadia, né? Então são duas palavras que geralmente não se encaixam nesse contexto aqui, né? O que ele está fazendo? Ele está correndo um risco, ele está arriscando. Então, o que pode acontecer? O risco é uma tentativa de alguma coisa. Ah, eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou correr um risco. Qual é o risco? O risco é de dar certo ou de dar errado. De dar bom ou de dar ruim. De ser positivo ou negativo. Isso é o correr risco que eu quero que vocês entendam para hoje aqui, tá? Então eu não quero nada em excesso. Não quero nada perigoso nem ousado demais. Tá? Então a gente está falando aqui sobre uma probabilidade de alguma coisa dar certo ou dar errado. Se der certo, legal. Se der errado, só deu errado. Não quer dizer que vai te afundar, te colocar lá no poço, no fundo do poço, te prejudicar demais. Não. Você está correndo um risco só para você sair do lugar. Então, por exemplo, carro de som, divulgação. Passa direto, né? Então, vira e mexe, vocês vão ver isso acontecendo nos vídeos. Então, enfim, por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui profissional. Você está no seu trabalho e você está percebendo que você está ficando para trás, né? Digamos que a gente fez aquele trabalho de repensar a nossa vida profissional com relação ao conformismo. Aí eu identifiquei que eu estou um pouco para trás do mercado, dos outros profissionais da minha área. Aí o que eu resolvo fazer? Eu dou uma estudada, pesco algumas coisas, vejo o que a galera está fazendo e vou tentar algo diferente. Não que seja diferente do mercado, né, que seja algo novo, mas diferente do que você está fazendo. Você vai trazer, porque às vezes o seu chefe também não percebeu nada. Né? Você está ali, você estava tranquilo, só que você assistiu o meu vídeo, aí percebeu, poxa, será que eu tô, cara? Aí fez, né, repensou, deu uma olhada, viu os outros profissionais, o que está acontecendo no mercado. Falei, caramba, eu estou um pouco para trás, vou fazer alguma coisa aqui. Aí você resolveu fazer alguma coisa diferente e foi lá apresentar para o seu chefe. O que pode acontecer? O seu chefe pode gostar da ideia ou ele pode não gostar da ideia. Se ele gostar da ideia, falou, pô, legal isso aí, cara, vamos fazer sim, vamos lá, vamos fazer. Aí vocês aplicam aquilo e você vê que você cresce, volta, tá no mercado de novo, tá igual a todo mundo, né? Tá mantendo a evolução que todo mundo tá mantendo. Então, legal, foi produtivo, você cresceu, evoluiu. Legal. Agora, seu chefe não curtiu a ideia, porque ele também é conformista, ele gosta, então para ele tá bom, tá legal. Qual vai ser a diferença? Qual vai ser a diferença? Você vai continuar fazendo o seu trabalho e talvez você pense numa outra proposta que ele aceite, que se encaixe no perfil dele. Você percebendo que ele também é conformista, então você pega um pouquinho mais leve, tal. Então, essa ideia de correr risco que eu quero que vocês peguem nesse vídeo é essa ideia. Não é nada absurdo, tá? Não é nada que vai te fazer mal, tudo bem? Então é só algo que vai te tirar da estagnação. Tá? Então isso é o que a gente tem falado aqui. Então as armadilhas da mente fazem o que com a gente? Vamos trazer agora aqui para a gente, para o nosso vídeo, para o nosso estudo. Essas armadilhas, elas nos mantêm num estado de estátua, né? Num estado constante, que a gente se sente bem, porque a mente nos faz sentir bem. Então você está ali, está estagnado, mas ela está trabalhando para que você fique bem ali. Você está se sentindo bem, aquilo está legal, está confortável, está agradável para você. Então a mente ela vai estar fazendo isso. Mas se você consegue, né, ampliou seus horizontes mentais, né? Sua mente está funcionando muito legal, porque você fez os treinos, né? Então você consegue sair dali e enxergar o mundo lá do lado de fora. Caramba, não, mas está todo mundo muito na minha frente. Eu estou muito aqui atrás. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fugir dessas armadilhas que me prendem aqui para poder
voltar a ter uma vida normal, progredir como todo mundo progride normalmente, desenvolve durante a evolução do mundo, tá? Essa é a ideia. Então, esse medo de correr risco é só essa questão, esse risco que eu estou querendo trazer, é só para você não sair mesmo do lugar, né? Ai, poxa, eu podia fazer isso, né? Vamos pegar esse exemplo de novo da profissão. Caramba, eu percebi que eu tô no conforto, eu percebi, né? Que eu assisti o vídeo, eu percebi. Ah, mas pô, aí eu pensei numa ideia, tive uma ideia, né? Ah, poxa, eu podia fazer isso, né? Pô, se eu fizer isso, posso falar com o meu chefe, faço isso, pô, vai ser legal, não sei o quê. Ah, mas. Ai, vai que ele não gosta, né? Ai, não, deixa assim mesmo, ele não falou nada. Aí você fica ali, entendeu? Então, assim, você teve o conforto, percebeu que você, tipo, tô em conforto, vou sair daqui. Só que o seu medo de correr esse risco não te permitiu. Então, isso é uma outra armadilha que também te prende ali, tá? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Esse entendimento, saber da existência disso, dessa força que te prende ali, que te mantém no conforto, tá? Da constância, daquele padrãozinho, e não te deixa aflorar, crescer, evoluir, tá? Essa era a ideia do vídeo de hoje, tá bom? Então um videozinho mais curto aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Pega esse entendimento para vocês, aplica, né, nesse mecanismo que a gente já tem aplicado, né, que a gente tem feito desde o início aí dos vídeos, né, de estar trazendo pensamentos que te tirem dessa zona de conforto, né? Lembra? A gente tem esses pensamentos que nos mantêm presos aqui. Então eu tenho que criar pensamentos que me tirem daqui. Porque aí quando eu quiser fazer alguma coisa, ao invés de eu ter o pensamento que quer me manter aqui, eu vou ter vários outros em volta que não quer me manter aqui. Então eu vou acabar conseguindo sair daqui, não vou ficar preso, tá? Então, essa era a ideia. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam curtindo e conseguindo levar isso aí para a vida de vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, um abraço apertadão e até a próxima. Ainda tem mais.